Fala galera, professor André Lima na área. Galera, até agora a gente estudou a fundo resistores, vimos associação de resistores, estudamos a fundo também geradores, vimos associação de geradores e hoje a gente começa a estudar receptores e vamos ver já hoje a associação de receptores. Ó, vem comigo sem perder tempo já. Receptor, people, lembra aqui que é ou não receptor? Receptor, eu te falei há tempos atrás que é um aparelho que transforma energia elétrica em qualquer tipo de energia. A TV é um receptor, batedeira é receptor, máquina de lavar é receptor, pega toda a energia da rede, né? Energia elétrica e transforma em qualquer outro tipo de energia. Fechou? Isso é um receptor. E daqui a pouco a gente vai conseguir colocar gerador, resistor, receptores dentro do nosso circuito. Beleza? Isso aí vai ser massa. Vem comigo então, ó. Receptores. Galera, é bem parecido com geradores. Se você lembra lá, equação de gerador é isso aqui, né? U igual a E menos RI. O que era o E? E, força eletromotriz, que é quanto o meu gerador ele produz total em volts. Total que ele produz. O RI é o quanto que ele mesmo vai dissipar. Porque não existe máquinas perfeitas, então ele mesmo vai dissipar uma voltagem. E o U é o quanto vai para o meu circuito. É o quanto o gerador tem para alimentar o meu circuito. Fechou? Então, U vai para o circuito, E é o total que ele produz, e se eu tirar o que eu perdi, eu tenho U. Então, a gente falou extensivamente dessa formulinha aqui, mas vamos utilizar ela para falar da equação do gerador, do receptor, desculpa. Receptor, ele vai pegar a energia do meu gerador, vai usar um pouquinho para ele funcionar, olha, já estou falando um pouquinho dessa equação aqui. O E, a gente chama de força contra a eletromotriz. Força contra a eletromotriz. Não vá confundir. Tem a força eletromotriz, que é do gerador, e tem a força contra a eletromotriz do receptor. O gerador, força eletromotriz, é tudo que ele produz. Do receptor, é tudo que ele utiliza para ele funcionar. Do receptor, força contra a eletromotriz. Beleza? Mas tudo que você liga na tomada sempre vai esquentar. Pouco mais, pouco menos, mas sempre esquenta. Ou seja, tudo perde energia na forma de calor. Até um receptor perde energia na forma de calor. Você liga um ventilador, por exemplo, coloca a mãozinha atrás dele e vai estar quentinho um tempo depois, não vai? Porque ele está perdendo energia na forma de calor. Ou seja, a gente tem que quantificar isso aí. Por isso que tem um E' na minha formulinha e tem um Rzinho I na minha formulinha do receptor. Ó, o E' é tudo que o receptor vai pegar da rede para ele mesmo funcionar. E o R' é o quanto ele vai perder na forma de calor. Por isso que tem que ser mais, ó, aqui. Não vá confundir as equações. Tem que ser mais por quê? Porque o quanto o receptor utiliza para funcionar, mas o quanto ele perde tem que ser o que ele pegou da rede. Faz sentido? Total, né? De novo, soma das partes tem que dar igual ao todo. O quanto ele utilizou para funcionar. Mas o quanto ele perdeu tem que dar igual ao que veio da minha rede, do meu gerador. Fechou? Mas, inclusive, eu vou poder, num circuito que tem receptores e geradores, eu vou poder igualar esse Uzinho aqui, ó. Sabe por quê? Porque o quanto o meu gerador ele cede para o meu circuito, que é esse U aqui, o quanto ele cede para o meu circuito é o quanto o meu receptor recebe. É simples. Se, ó, vamos colocar em números isso aqui. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui para ficar mais clean. Mas vamos colocar em número, para você entender bem essa parada. Ó, borrachinha aqui é meio lenta, né? Aqui, ó. Vou colocar a equação de gerador aqui embaixo. E menos RI, né? A diferença entre o E e o E' é a eletromotriz contra a eletromotriz. Rzinho é R', Rzinho é a resistência interna do gerador, Rzinho' é a resistência interna do receptor. Então, ó, eu tenho um gerador que produz lá, que gera 20 volts, certo? Desses 20 volts, ele vai perder, porque é natural perder, ele vai perder 2 volts. Você concorda comigo que foi para a rede elétrica 18 volts? Então, 18 volts foi para o teu circuito para alimentar teu receptor, por exemplo. Então, chegam aqui no meu receptor quanto? 18 volts. Ah,
Ah, professor, quer dizer que esse U é igual ao outro? Sim. No caso, se tiver vários receptores, o U equivalente vai ser igual a esse U aí, beleza? O E, o meu receptor, vamos dizer assim, que ele vai consumir para ele mesmo 16 volts. Ou seja, ele vai perder 2 volts. Sacou? Então essa é a brincadeira. Meu gerador produz 20 volts, perde 2 volts. Foi para o circuito quanto? 18 volts. Lá no meu circuito tem um receptor, então ele vai receber 18 volts. Recebeu 18 volts, dos 18 ele trabalha com 16 e perde 2 volts. Tudo se encaixa, não se encaixa? Legal, né? Então tá aí a equação do gerador e tá aí a equação do receptor destrinchada, desossada para você. Galera, a representação de um receptor vai ser assim. Vai ser quase igual a do gerador. Quando eu colocar os dois lado a lado, você vai ver a diferença entre eles. Mas ó, quase igual, tá? Muito fácil confundir, inclusive. Tudo que eu falei no slide passado tá resumido nesse desenho aí. Que fala o seguinte. Aqui tem meu receptor. Pode ser uma TV, por exemplo. Chega no meu receptor a 220 volts. Desses 220, eu perco na forma de calor, invariavelmente, só por estar funcionando, eu vou perder na forma de calor 2 volts. Se eu perdi 2 volts, quer dizer que a minha TV ela vai funcionar com 218 volts. Sacou? Simples. Se eu somar esses dois, tem que dar o total que veio da rede. Beleza? Isso é receptores. Mas, como que é a curva característica de um receptor? A gente viu, tanto para resistor quanto para geradores, gráficozinhos associados, não foi? Só para você lembrar, ó, resistores que faz tempo, o gráfico associado é a equação que gera, o gráfico é o gráfico associado seria isso aqui, ó. U em volts e em amperes dá essa retinha aqui. Porque U e I para resistores ôhmicos, eles são diretamente proporcionais. Lembrando, o R é diretamente proporcional ao U? Não, o R é uma grandeza independente. E é daí que vem a segunda lei de Ohm. Mas isso não vem ao caso agora. Já insisti muito nessa parada aí, cuidado, tá? Beleza, então isso aqui é uma reta. Embora tenha desenhado meio torto, é uma reta, tá? Beleza. A equação, a curva característica do gerador agora, que a gente já viu também. Do gerador assim, ó. U em volts e em amperes. Curva característica do gerador vai ser assim. Né? Onde isso aqui era U igual a E, isso aqui era a corrente de curto-circuito, lembra disso? Então, apareceu gráficos para você? Você já sabe identificar de que é, de resistor, de gerador e agora de receptor. Curva característica de um receptor é isso aqui, ó. Pessoal, mas é muito parecido com o resistor. Não é, não. O resistor ele começa do zero, não é? O receptor não está começando do zero. Então, principal diferença aí entre os dois é justamente isso. E, people, olha aqui a formulinha. U igual a E' mais R'I, né? Beleza. Se I for zero, ou seja, a chave do meu circuito está aberta, I é zero. I é zero, corta tudo isso. Quando I é zero, U igual a E'. Então, ó, no gráfico, se ele te der esse ponto aqui, que significa que I é zero, você já sabe que esse ponto equivale a E', a força contra a eletromotriz. Então, ele já te dá um dado de bandeja quando ele faz a curva característica, tá? E daí, a curva é subindo, aqui é o U, que é o que vai chegar no meu receptor, aqui a corrente vai passar por ele. Se eu fizer a tangente, caso possa aparecer aí ele te dá um ângulo. Se ele te der um ângulo, você pode relacionar, ó, U menos E, que é cateto oposto, sobre cateto adjacente, que é isso aqui que vale I, né? Que vale I. Então, se a gente der o ângulo, ó, você já sabe relacionar aí as grandezas. Beleza? Daí você pode desenvolver a partir dessa equaçãozinha aí. Curva característica, fechou? Então, até agora, resumindo. Equação do receptor. U igual a E', força contra a eletromotriz, mais R'I. Por quê? U é tudo que chega no meu receptor. Desse tudo que chega, eu vou utilizar, ó, potência útil. Vou utilizar uma parte e vou perder a outra. Se eu somar a parte que eu utilizei mais a parte que eu perdi, óbvio, eu tenho o total que chegou no meu receptor. Fechou? Daí a gente viu a curva característica para resistores. Começa do zero, reta ascendente. Para geradores, é sempre uma reta decrescente.
E se for receptores, é uma reta ascendente, só que não começa do zero. Fechou? Beleza? Vamos continuar? Falando em potência, a gente falou em potência para geradores, não foi? Deixa eu só te lembrar aqui para você não confundir, tá? Potência em geradores. Potência em geradores. A potência útil em geradores era o quê? Potência útil era o PEI, né? Porque E é tudo que ele produz, então potência útil no gerador era o PEI. Potência útil não, potência total. Potência total era o PEI. Potência útil, daí agora sim, num gerador era o PIL, porque U é o que ele vai mandar para o teu circuito. Então, potência útil era o PIL. E a potência dissipada, a gente usava o piriri, piriri, piriri. Isso, piriri. Tá aí. Fechou? Isso em geradores. Tem o potência total, que é o PEI, potência útil, que é o PIL. Antes acho que eu falei potência total, PEI, né? Não. Melhor, potência útil, PEI. Acho que eu falei isso. Bom, se eu não falei, se eu falei também eu estava errado. Estou me corrigindo agora. Potência total, PEI. Potência útil, PIL. Potência dissipada, piriri. Ficou claro isso aí? Isso em geradores. Isso aqui a gente viu extensamente nas últimas aulas lá. Total PEI, útil PIL, dissipado piriri. Só que para receptores é parecido, só que é diferente. Ó, a potência total de um receptor, total, é o PIL. Por que o PIL, pessoal? Porque o U é o total que chega no meu receptor. Por isso que vai ser o PIL. Fechou? O é o total que chega, então potência total é PIL. Dessa potência total, eu dissipo uma potência com a minha resistência interna, então eu vou usar o piriri também. Então é a mesma coisa, piriri fechou. E a potência útil, que é a potência que eu vou utilizar, é justamente o PEI. PEI, linha, né? Porque tem a força contra a automotriz ali. Faz sentido? Se você pensar direitinho, galera, para um pouquinho, pensa um pouquinho sobre isso, porque você não precisa decorar nada. Não decore. Não decore. Só aprenda. Aprenda a raciocinar nesse sentido aí. Beleza? Falando em rendimento, coisa que a gente falou em geradores também. Lembra que rendimento é quanto do total você consegue utilizar para realizar trabalho. Quanto do total você consegue utilizar para realizar trabalho. Quanto mais do total você consegue utilizar, maior vai ser o teu rendimento. Só que rendimento 100% é um negócio meio utópico, né? Então, ó, rendimento, que a gente representa por essa letrinha aqui, ela é potência útil do receptor. Potência útil, lembra? Potência útil é PEI, né? PEI. E potência total, sobre a potência total, que é U vezes I. Então, precisa decorar isso aqui também? Não precisa. Só pelo conceito de rendimento você consegue chegar aqui, ó. I com I cai fora, E' sobre U seria o rendimento. Fechou? Vamos lembrar como que era o rendimento de geradores? Rendimento de geradores é potência útil sobre potência total. Só que em geradores, potência total era o PEI, né? PEI, porque E é tudo que ele produz. E potência útil era o PIL, né? PIL, tá aqui. I com I cai fora. Rendimento em geradores é U sobre Ezinho. Fechou? Rendimento em receptores é E sobre Uzinho. E' sobre Uzinho. Isso você não pode confundir. Beleza? Só pensando um pouquinho, você já consegue matar a charada. Beleza, rendimento foi. People, como que eu posso associar resistores em série? Mesmo esqueminha lá de geradores, galera. Lembra da aula passada de geradores? Associação de resistores em série é mesmo esqueminha. Primeira coisa, não tem nó entre os meus receptores. Não tem nó entre os meus receptores. Fechou? Para estar em série, a mesma corrente que passa por um receptor tem que passar por outro receptor e tem que passar pelo terceiro receptor. Fechou? O U que esse primeiro dissipa, mais o U que o segundo dissipa, mais o U que o terceiro dissipa, tem que dar igual ao U total. Então já vou colocar aqui, isso é mais ou menos igual a resistores, né? U total, que é o do meu gerador, tem que ser U1 mais U2 mais U3 mais reticência. Se tiver quantos tiver aí é só somar os U's, tem que dar o total. Faz sentido? Faz, né? Beleza. Para eu achar o meu receptor equivalente,
para eu achar o meu receptor equivalente, eu vou fazer a mesma coisa de associação em série de geradores, tá? Mesmo esqueminha. A força contra a eletromotriz equivalente é só somar. Se está em série, é só somar. Note que a associação em série, tanto para resistores, quanto para geradores, quanto para receptores, para você achar o equivalente é só somar tudo, né? Tanto para resistores, receptores e geradores. Só que cuidado, tinha lá, a gente viu há muitas aulas atrás, capacitores, não viu? Em série, capacitores, você faz produto pela soma. 1 sobre sec é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Capacitores é o único que destoa. O resto é só somar tudo. Beleza? Tá aí. Receptores soma a força contra a eletromotriz. E a resistência interna também, exatamente igual a geradores. Beleza? Fechou? Exemplo. Se R1 vale 3 ohms, E1 vale 10 volts. E1', né? R2 vale 2 ohms, E2' vale 12 volts. Beleza, só tem esses dois geradores aqui, esses dois receptores em série. Para eu associá-los, eu vou desenhar eles assim, pá. Lado positivo, lado negativo, tá aqui. 10 mais 12, 22 volts, 3 mais 2, 5 ohms. Simples, só somar. Beleza? Fechou. Mas, paralelo então. Paralelo tem que ter nó. Tanto lá em resistores, geradores, receptores, falou em paralelo, tem que ter nó. Tanto em capacitores também, né? Falou em paralelo, tem que ter nó. Beleza. Nó quer dizer que corrente se divide. Corrente se divide quer dizer o quê? Primeira coisa, corrente total é igual a corrente que passa pelo 1, mais corrente que passa pelo 2, mais corrente que passa pelo 3. Isso é igual a resistores, né? Beleza. Segunda coisa, se eu quiser associar receptores em paralelo, a força contra a eletromotriz equivalente tem que dar igual a força contra a eletromotriz de todos os meus receptores. Fechou? Mas, e já te falo uma coisa, pra gente aqui, essa força contra a eletromotriz sempre vai ser igual. Se aqui é 12 volts, aqui vai ser 12 volts e aqui vai ser 12 volts. Fazendo isso, a minha força eletromotriz equivalente vai ser 12 volts também. Beleza? E a resistência interna equivalente do meu receptor vai acontecer igual ao gerador. Ele vai dividir pelo número de geradores, melhor, pelo número de receptores que tem ali. Beleza? Fechou, né? Então, paralelo certinho. Paralelo e série. Mas, sabendo disso, vamos para os exercícios? Exercício 1. Galera, antes de fazer o exercício, resumão. O que a gente começou falando? Primeiro, o que é um receptor? Receptor, ele transforma energia elétrica em qualquer tipo de energia. Beleza. Qual que é a equação característica do receptor? É U igual a E' mais R'I. O que é o U? O U é a DDP que vem do meu gerador. A DDP que o gerador deu para o meu circuito, que está lá para ligar o receptor, por exemplo. Beleza, esse é o U. O U é o total. Daí, desse total, eu uso uma parte para eu funcionar, que é o meu E', a minha força contra a eletromotriz, que é chamada de força contra a eletromotriz, porque faz o trabalho inverso da força eletromotriz, beleza? Isso é o que eu uso para eu funcionar. E o Rzinho I é justamente o que eu vou perder. Tudo tem perda, qualquer aparelho tem perda, beleza? Então Rzinho I é tudo o que eu vou perder. Se eu somar o que eu utilizo mais o que eu perco, eu tenho o meu total que eu recebi, que é o U. Beleza, daí a gente viu a curva característica do receptor. Curva característica é sempre, de um receptor, é sempre reta ascendente, onde ele cruza o eixo Y, é o meu E', a minha força contra a eletromotriz. A gente viu isso aí. E a gente viu também rendimento e potência para receptores e comparou com os geradores. Potência total do receptor, PIU, porque o U é o total no receptor. Potência útil no receptor, PI, porque o E é o que eu utilizo para eu funcionar, E' no caso, né? É o que eu utilizo para eu funcionar. E potência dissipada é o piriri. Beleza? Daí a gente viu a associação em série. Associação em série é quando a mesma corrente passa por todos os receptores. Se eu quiser simplificar meu circuito,
e achar o meu receptor monstro, meu receptor equivalente, é só somar tudo, igual se faz em geradores, soma todas as forças contra a eletromotriz, soma todas as resistências internas. Vamos praticar isso daqui a pouco. Beleza. E se tiver em paralelo? Paralelo tem nó. Tem nó, corrente se dividiu. Então a corrente que passa por um, mais a corrente que passa por outro, mais a corrente que passa por outro, tem que ser igual à minha corrente total. Beleza. O U vai ser igual em todos eles. O U que chega na minha bateria vai ser igual em todos eles. Igual resistores lá que a gente já praticou. Beleza. E se eu quiser achar meu receptor equivalente, é só a força contra a eletromotriz vai se conservar e a resistência interna, linha, ela vai dividir pelo número de receptores que estão ali. Certo? Fechou? Massa! Vamos lá. Exercício então. Hoje, ninguém consegue imaginar uma residência sem eletrodomésticos. Fato. Aparelho de TV, aparelho de som, geladeira, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, etc. Uma enceradeira possui força contra a eletromotriz de 100 volts. A enceradeira possui E' de 100 volts. Beleza. Quando ligada a uma tomada de 120 volts, ela dissipa uma potência total de 40 watts. Ligada a 120 volts, dissipa 40 watts. Nessas condições, a resistência interna da enceradeira em ohms vale quanto? Vou só desenhar um circuitozinho aqui para você ver como é que faz, tá? Não precisa, na verdade. 120 volts. Mas só pra gente se acostumando aqui. Pá, pá, pá. Diga, 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 diga. Aí, fechou. 100 volts. Então a DDP no meu receptor é 100 volts. E quando ligado a uma tomada de 120, daí ela dissipa uma potência de 40 watts. Beleza, people. Ele quer saber o seguinte: qual a resistência interna da enceradeira? Galera, ele falou a potência dissipada, não falou? Falou, professor. Ele quer a resistência interna, não quer? Quer. Ele me deu a corrente? Não. Então, eu não vou usar o piriri. Tudo bem? Já que ele me deu a voltagem de uma vez, eu vou usar o pururu. Forma do pombo, lembra? Tá aqui. E essa resistência aqui seria justamente a resistência interna do meu receptor. Então, a potência que ele dissipa é 40. A DDP que ele dissipa é quanto? Se a força contra a eletromotriz é 100 volts e chega a 120 volts na minha rede elétrica, quer dizer que ele está dissipando quanto? Ele está dissipando uma DDP de 20 volts. Faz sentido? Total, né? Que é isso aqui, ó. U é igual a E' mais RI. R''I. Então, ó, o U vale 120, que é o que chega na minha rede. O E' é o 100, que é a força contra a eletromotriz, mais R''I. Então, o R''I vale 120 menos 100, que dá 20 volts. Faz sentido? E R''I é a mesma coisa de U dissipado. U dissipado. 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 Beleza. Então, fica 20 ao quadrado sobre R. Acabou a questão. Só, facinho, tranquilo. Fica R igual a 400 sobre 40. Faz um tcheco-tcheco aqui. 40 sobre 4 dá 10 ohms. Essa é a minha resistência interna do meu receptor. Fechou? Tranquilidade essa questão, né? Letra D de Janho. Beleza. Exercício 2, então. De cara, vamos lá. Exercíciozinho legal, tipo estilo Enem. Ó, vem comigo. Na figura 1, estão representados 3 objetos que utilizam a eletricidade. Os gráficos da figura 2 mostram o comportamento desses objetos por meio de suas características, tensão versus intensidade da corrente. Beleza, então a gente tem aqui um chuveiro, a gente tem aqui um ventilador e tem uma bateria. No caso, a gente tem um gerador, um receptor e um resistor. Fechou? O que ele pede, letra A? Letra A ele pede: levante-se em conta o comportamento elétrico desses objetos. Associe cada um deles com o gráfico correspondente que o caracteriza. Então é só para ligar o objeto ao gráfico. Super tranquilo, super cegado, né? Olha só. Esse gráfico aqui, se você bem lembra, esse aqui é o gráfico de quem? Do gerador, né? Então, gráfico do gerador, que é a minha bateria. Bateria Duracell. Esse aqui é a minha força eletromotriz do gerador. Claro que ele não pediu isso, eu estou revisando com você. E isso aqui,
força eletromotriz, né? Isso aqui é a corrente de curto-circuito, 3 amperes. Beleza. Esse gráfico aqui, tá fresquinho na tua mente, que acabou de ver, é um gráfico do receptor. Receptor é o meu ventilador. E esse cara aqui é o gráfico do meu resistor. E meu resistor, nesse caso, é o chuveiro elétrico. Beleza, então letra A foi muito facinho, muito tranquilo. Letra B, ele pergunta o seguinte: para uma corrente de 2 amperes, people, para uma corrente de 2 amperes, calcule o rendimento do objeto que se comporta como receptor. Então, receptor é esse cara aqui e eu vou calcular o rendimento dele para uma corrente de 2 amperes. Beleza? Rendimento de um receptor, você lembra que é E', que é o que ele de fato utiliza, sobre o U, que é o total que chega? É, né? Beleza. O E' eu já sei pelo gráfico de bobeira, só olhando já sei. E' é quando a corrente é zero, né? Lembrando da equação do receptor, é E' mais R'I. Quando a corrente é zero, esse cara cai fora, E' igual a U. Então, E' aqui vale 10 volts. Beleza? E' já tenho, mas eu não tenho U. Só U não é 18? U é 18 para 4 amperes. Para 2 amperes eu não sei quanto que vale U. Eu vou calcular. Só que eu vou calcular da forma um pouquinho mais difícil, que é pra gente revisar tudo, tá? Então, ó, vou calcular esse U. O U para 2 amperes é o que eu quero. 2 amperes. Para calcular esse U, eu vou fazer o seguinte. U igual a E mais RI, né? Linha. Beleza. Eu vou calcular a resistência equivalente, melhor, a resistência interna desse receptor. Depois vou jogar na mesma equação do receptor aqui e vou calcular o U para uma corrente de 2 amperes, fechou? Vou calcular a resistência interna, que é constante, e depois calculo... Desculpa aí, galera. Depois calculo o U para 2 amperes. Então, ó, resistência equivalente, resistência interna primeiro. Resistência interna primeiro. Fica 18. Quando o U é 18, o E' é 10, que é constante. Daí mais R' vezes o I, que vale 4 amperes, quando o é 18, né? Passei o 10 para lá, ficou 8 igual a 4 R'. R' vai ser igual a 8 dividido por 4, que dá 2 ohms. Beleza, achei o R'. Achado o R', eu vou calcular o U para uma corrente de 2. Daí fechou. Só por que você está fazendo assim, hein? Por quê? Talvez você pode até pensar de uma maneira mais fácil de resolver. Mas eu estou revisando com você, e essa é a nossa proposta, então eu vou fazer dessa maneira aqui, tá? O U vai ser igual a E', que continua sendo 10, para qualquer voltagem, qualquer tensão, o E' continua sendo 10. Daí, mais R', que a gente acabou de descobrir que era 2, numa corrente de 2 amperes, que é o que a questão pede. 2 vezes 2 é 4, mais 10, U igual a 14 volts. Beleza, calculei U para calcular o rendimento, só jogar aqui, ó, 10 sobre 14, para 2 amperes, né? Dá aproximadamente 71,4% de rendimento. Então, de toda a energia que chega no meu receptor, ele utiliza, de fato, 71,4%. E o resto? O resto ele perde na forma de calor. Beleza? Exercício 2 foi? Fechou, galera? Vamos lá pro 3. 3 e último exercício dessa aula. O valor da intensidade da corrente em amperes no circuito a seguir. Note que eu tenho um receptor e eu tenho um resistor. Pessoal, o desenho é igual. Como que eu sei que um é receptor e o outro é resistor? Porque, primeiro que eles estão ligados positivos no positivo e estão em série. Então lembre-se que geradores, para ser em série, tem que estar ligado positivo no negativo, né? Polo positivo no polo negativo. E aqui eles estão ligados positivo no positivo, não estão não? Então, um deles é um receptor. Isso aí, com certeza. Quem que é o receptor? Tem que ser o de menor volts, né? Porque o gerador, no caso, tem que ser com a voltagem maior. O gerador tem que ser esse aqui. Para conseguir alimentar o receptor e mais as resistências que estão aqui. Fechou? Então, eu tenho um gerador, um circuitozinho que tem um gerador, um receptor e alguns resistores. Eu posso simplificar isso aqui? Posso, né? Posso simplificar assim, ó. Vai ficar... O meu receptor continua aqui. As minhas resistências eu vou juntar todas. Aqui está o meu gerador. E eles estão ligados positivo, positivo. Aqui continua 12
volts, aqui 1 ohm, aqui 2 ohms e aqui 18 volts. Você concorda comigo que aqui, a resistência equivalente entre esses dois resistores em paralelo dá 3? Porque são dois resistores em paralelo, é só fazer produto pela soma. 6 vezes 6, 36, sobre 12, 3. 3 mais 14, isso aqui como a gente resolveu muito já, eu estou resolvendo mais rapidinho porque é fácil, né? Aqui dá 3, 3 mais 14, 17. 17 ohms. Então simplifiquei o meu circuito aí, tem um receptor só, um gerador e um resistor, beleza? E ó, vê se não faz sentido o que eu vou falar agora. O U que sai do meu gerador tem que ser o U dissipado pelo meu receptor mais o U dissipado pelo meu resistor. Faz sentido? Então, ó, vou colocar REC e RESE, beleza? Então, o U que saiu do meu gerador tem que ser igual ao U dissipado pelo meu receptor mais o U do meu resistor. Sabendo disso, ficou fácil, né? Porque eu posso só colocar as equações características de cada um. Do gerador é E menos RI. Do receptor é E' mais R'I. Do resistor é o URI, que é Rzão vezes I, né? Tenho tudo, ele quer só a corrente. Vamos lá, então. Vou passar só esse cara para cá, ó. Pá, fica E menos E' igual a... Vou passar esse Rzinho para cá, positivo, vai ficar RI mais R'I mais Rzão I. E menos E' vai ser R mais R'I mais Rzão vezes I, né? Vai ficar I igual a E menos E' sobre R mais R'I mais Rzão. Substituindo tudo aqui dá 18 menos 12 sobre 2 mais 1 mais 17. Ah, professor, é fácil assim? É fácil assim. Corrente dá 0,30 amperes. Letra E de ED. Fechou? Massa? Então, essa foi a aulinha de receptores, beleza? Próxima aula, a gente vai... vou te ensinar um método. Escuta só. Vou te ensinar um método para resolver circuitos mais complexos. Uma aulinha só disso. Ensinar um método que é, sensacional. Que são as leis de Kirchhoff. Próxima aulinha, valeu? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.